Oi, oi, galerinha, tudo bom? Quinto ano. Nossa aula de hoje de ciência, nós vamos falar sobre a camada de ozônio e o efeito estufa. Então, antes mesmo da gente começar aqui, né? Sabe quando tá muito frio lá na escola, que a gente pede para vocês pegarem o agasalho de vocês, né? Vocês pegam o agasalho, a gente fica lá, gente, veste o agasalho, porque tá frio lá fora. Então, vamos supor que o agasalho é a camada de ozônio. Quando você pega o seu agasalho e se protege do frio, ele está ali te protegendo, não é? Então, da mesma forma, é como se o agasalho fosse a camada de ozônio protegendo a nossa Terra, tá? Então, a camada de ozônio é uma parte da nossa atmosfera formada por um gás chamado ozônio. Tá vendo esses três ozinhos que estão aqui, ó? Deixa eu mostrar aqui com o mouse. Esses três ozinhos aqui, eles são interligados. E eles formam a nossa fórmula, né? Chamada O3, que é a fórmula do ozônio. E aí essa camada, ela fica na estratosfera, uma das camadas da atmosfera, que são várias camadas, e uma delas, né, é essa aqui, que é a estratosfera. E ela fica em torno de uma distância de 20 a 35 quilômetros da esfera terrestre. E aí eu coloquei só esse exemplo para ficar mais claro e objetivo, para vocês verem quais são as camadas, né? E para a gente localizar também fazer a localização da camada de ozônio. Então, olha só, essa parte verdinha aqui embaixo, né? É o nosso solo, é onde nós ficamos. Aí, a cada grau que vai se passando, tem uma camada. Então, nós temos a estratosfera, nós temos a mesosfera, né? Então, tem uma ligaçãozinha aqui, se você for ver bem, aqui, essa que tá de vermelho, com a setinha, né? Essa camada aqui, ó, é a camada de ozônio. Ela está bem aqui, ó, nessa linhazinha vermelha. Acredito que vocês estejam visualizando aí, né? Ou do celular, ou do computador de vocês. Ou mesmo na televisão, que vocês sabem que pode estar assistindo as nossas aulas também pela televisão. A próxima camada tem a termosfera e depois exosfera. A camada de ozônio é muito importante, né? Porque ela nos protege, como eu acabei de dar o exemplo da blusa, né? Dos raios ultravioletas vindos do sol, que pode ser muito ruim para a nossa saúde. E a camada de ozônio, ela serve como se fosse um filtro, ela está ali protegendo, né, o nosso planeta Terra, né? Com relação aos raios solares. E aí, aqui embaixo, eu coloquei uma observação, tá? A camada de ozônio protege a Terra dos raios ultravioletas do Sol. Então, ela vai estar sempre ali auxiliando e protegendo a Terra. Então, o que acontece? As pessoas começaram a usar alguns produtos, né? Nos refrigeradores, na geladeira, nos sprays, aqueles aerosol que você utiliza no desodorante, para quando depois que você toma banho, você passa lá na axila. Pois é. Alguns desses produtos, eles tinham na sua composição o CFC, né? Essa sigla vem do nome clorofluorcarbono, ou seja, substância formada por átomo de cloro, de flúor e de carbono. Nossa, que nome feio, né? Tão grande. Pois é. Então, assim, algum desses produtos tinham, né, na sua composição o CFC. Então, quando você usa assim um spray, né, que contém CFC, por exemplo, eles flutuam no ar. Então, isso acaba prejudicando a nossa camada de ozônio, né? Então, assim, lógico que foi feitos estudos, as coisas vão se aperfeiçoando, e eles começaram a diminuir, né, a utilização desse CFC, né, nos produtos. E aí, quanto mais a gente evitar usar, né, produtos que tenham CFC, melhor, porque aí a gente vai estar protegendo, né, o nosso planeta Terra, né, e não somente esse tipo de produtos que a gente está protegendo a nossa terra. Vocês sabem muito bem que o desmatamento também é um fator, né, assim, que acaba prejudicando o planeta Terra. Então, assim, não somente, então se eu parar de usar produtos que têm CFC, então tá tudo lindo e maravilhoso? Não. Eu tô querendo dizer que a gente tem que evitar usar produtos. Então, quando você for comprar algo, é bom que você olhe lá na especificação, se tem ou não. Tipo, principalmente o que a gente compra muito são os sprays, né? Então, sempre dá uma olhadinha se não tem neles essa composiçãozinha aí do CFC, ok?
E além disso, também a gente tem que evitar, né, grande exposição ao sol e sempre se proteger, né, usando um protetor solar, porque não é somente os raios solares vai causar apenas envelhecimento da pele, que a gente sempre fala, né, que a gente tem que passar o protetor solar para evitar o envelhecimento da pele. Só que mais além disso, existe também doenças causadas, né, que é o câncer. Então, se você fica exposto ao sol, né, por muitas horas durante o dia, né? É importante que você use um protetor solar, principalmente quando você vai para o clube, quando você vai para a praia, para uma cachoeira, ou às vezes se você também trabalha, né? E se o tipo de trabalho que a pessoa desenvolve, ela precisa estar ali, às vezes, exposta ao sol por muitas horas. Igual os garis, que muitas vezes estão ali varrendo rua, eles começam no período da manhã, vai até no finalzinho da tarde. Então, a maioria deles usam bonés, então as roupas deles é de manga comprida, né? Então, é importante que eles possam estar fazendo esse tipo de proteção, mas também que eles possam usar o filtro solar, que é muito importante também para se evitar o câncer de pele. Então, olha só como é que tá o nosso planeta Terra aqui. Triste, né? Tristinho, por causa dos buracos na camada de ozônio. Então, eu vou dar o exemplo de novo da blusa de frio. Você imagina, né, que você tá lá com a sua blusa de frio, bonitinho, o seu agasalho. Aí começa a aparecer vários buracos no seu agasalho. Muitos buracos, né? Ou você faz lá, faz uma arte e faz muitos buraquinhos na sua blusa. Não é para fazer isso não, hein, gente? Mas vamos supor que no seu agasalho tivesse vários buracos e você precisasse utilizar esse agasalho no momento de frio. O que ia acontecer? Você iria vestir, mas com a temperatura fria, o que ia acontecer? Nós sabemos que não é a blusa que vai aquecer o nosso corpo. É o nosso corpo que tem, né, essa temperatura quentinha, né, e ela acaba transbordando ali no tecido e faz com que a gente se aqueça totalmente, né? Então vamos supor que essa blusa esteja cheia de buraquinhos. Se tiver frio, o frio vai passar por aqueles buraquinhos e não vai te aquecer como você gostaria. Então, da mesma forma acontece com a Terra, né? Então, assim, devido a esses vários buraquinhos que tem, né, na camada de ozônio, o que acontece? O nosso planeta Terra ele fica desprotegido, né? É por isso que hoje a gente fala tanto em aquecimento global, porque cada vez mais o planeta Terra tem se tornado mais quente, né? E aí nós vamos falar também sobre o efeito estufa. É um fenômeno natural que ajuda a manter a Terra aquecida. Ah, agora é diferente, tá? Mantém aquecida? Sim, porque os raios solares eles entram na Terra, uma parte fica, outra é retida, outra sai, não fica totalmente. Mas o efeito estufa ele é importante, porque se os raios solares eles entram, né, e eles permanecem, eles nos deixam aquecidos, então isso é importante. Se isso não acontecesse, hoje nós poderíamos chegar a temperaturas mais ou menos de menos 15 graus Celsius, ou seja, nós não teríamos água líquida, né? Ou seja, e também não, provavelmente não teríamos nem seres, né, assim, nesse tipo de temperatura. Então ficaria assim inviável morar num lugar onde a temperatura fosse menos de 15 graus, né? Então, o efeito estufa é como se fosse, sabe, esse efeito estufa, o nome dele se originou por causa da ideia de uma estufa mesmo, né, que era utilizada para cultivar plantas. O que acontece lá nas estufas? O sol ele entra pelos vidros, né, pelos vidros, ele aquece lá dentro, deixa quentinho lá, faz com que todo um processo, né, para que as plantas possam se desenvolver. Então, nessas estufas compostas por parede de vidro, teto de vidro, né, o calor entra e não sai, ajudando o aproveitamento desse calor pelas plantas. E aí é assim que elas passam a se desenvolver. Então, por isso nós é conhecido como efeito estufa, quando os raios solares entram e aquela quantidade essencial para a gente, ela fica ali para nos aquecermos, né? E aí, como que funciona? Coloquei até uma imagem aqui para ficar mais visível para vocês, né? Aqui é o nosso planeta Terra, raios solares. Você pode ver que tem uns que estão entrando, ó, e tem um com a setinha para cima. É o que fica retido. Sabe quando você vai jogar ping-pong, que você tem que ficar jogando uma raquete para um lado e para o outro, né? Então ela chega, ela bate e volta. É a mesma coisa que acontece. Alguns raios entram, que é o que vai deixar a parte aquecida, e outras vão sair porque não tem necessidade de ficar. Fica somente a quantidade essencial,
tá bom? E dentre os raios solares que voltam, parte deles é novamente refletida dentro da Terra, né? E parte vai embora para o espaço. E naturalmente esse processo é importante para a manutenção do calor da Terra, como eu falei. Então é importante, né, essa parte de entrar esses raios solares para aquecer, né, para nos deixar aquecido. Como eu falei, se não tivéssemos esse efeito, as temperaturas poderiam chegar a menos de 15 graus Celsius. Então eu vou passar para vocês também, né, mais na frente vou passar um vídeo para vocês que vai estar falando também sobre como todo esse processo que a gente está falando aqui, tá bom? E por que o efeito estufa é considerado um problema ambiental? Esse fenômeno é considerado porque o efeito estufa ele fica muito mais forte, né? E aumentando cada vez mais as temperaturas da Terra, justamente por causa daqueles buraquinhos que eu falei, né? Tem uns buraquinhos ali. Então, quanto mais buraquinhos tem, mais raios solares entram ali e acabam que aquece muito mais. É o que nós chamamos também de aquecimento global, né? Então, se a camada de ozônio ela continuar diminuindo e o efeito estufa continuar aumentando, no futuro a Terra vai ficar muito quente. Né? E nós já percebemos também que as temperaturas, pelo menos eu, né, que já tenho mais idade do que vocês, eu percebo, assim, desde a minha infância até os dias de hoje, mudou bastante. Antigamente ficava calor, mas não era tanto como é nos dias de hoje. Então, eu queria que vocês prestassem atenção agora, para que vocês possam estar assistindo esse vídeo. Ele é bem educativo, bem instrutivo mesmo com relação ao que nós acabamos de falar, tá bom? Prestem aí atenção aí no vídeo. Vamos lá? As mudanças no clima são consequência do aquecimento do planeta. A maioria dos cientistas já acredita que é a ação nociva do homem sobre a natureza que intensifica a emissão de gases poluentes na atmosfera, elevando a temperatura da Terra. Vamos entender como isso acontece. A Terra é aquecida por um fenômeno natural chamado efeito estufa. Sem ele, o planeta seria muito frio e a vida das espécies estaria ameaçada. Podemos comparar com uma estufa usada no cultivo de plantas. Os raios solares passam gerando o calor, que é retido pela estufa e ajuda as plantas a crescerem. Na atmosfera, os gases de efeito estufa permitem que o calor gerado pelos raios do Sol seja retido, como um cobertor sobre o planeta, mantendo a temperatura estável na média de 15 graus Celsius. Mas essa temperatura está se elevando na superfície terrestre por causa do aumento da concentração de gases na atmosfera, especialmente o gás carbônico, que é produzido a partir das queimadas em florestas e da queima de combustíveis fósseis, como o petróleo, que abastece os carros a gasolina e a óleo diesel. Outros gases também contribuem para potencializar o efeito estufa, como os gerados a partir das fazendas de criação de gado. Desde o início da industrialização até os dias atuais, a temperatura média da Terra já teria subido quase 1 grau Celsius. No ritmo atual, as previsões são de que a temperatura do planeta possa aumentar em 4 graus Celsius até 2100. Isso pode impactar ainda mais o clima, provocando o derretimento das geleiras, aumento do nível do mar, desaparecimento de áreas costeiras, temperaturas extremas, secas prolongadas, tempestades, furacões, inundações que afetariam a produção agrícola e ameaçariam a vida de espécies animais e vegetais. A China e os Estados Unidos são os países que mais emitem gases poluentes do planeta. O Brasil está em 7º lugar no ranking. Para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e limitar as mudanças climáticas, é necessário um esforço global. Todos os países devem se comprometer a reduzir o desmatamento e promover ações de reflorestamento, priorizar o transporte público de qualidade, ampliar a produção e incentivar o consumo de biocombustíveis, estimular o uso de fontes renováveis como as energias solar e eólica, modernizar os processos industriais para torná-los menos poluentes e mais, reduzir a produção de lixo, investir na reciclagem e reutilização de materiais e melhorar as práticas agropecuárias. Governos e setores produtivos da sociedade têm que fazer a sua parte.
Mas cada um de nós também pode contribuir adotando hábitos de consumo sustentáveis, economizando energia e dando preferência ao transporte público. É importante ajudar na conscientização da sociedade e cobrar dos governantes o compromisso com as boas práticas ambientais para tornar a nossa Terra um planeta melhor de viver. Então, vocês viram aí? Viram, né, o quanto a gente pode estar fazendo aí para ajudar, né, o nosso planeta. Depende muito de todos nós, né, uma conscientização. Vamos para nossas orientações finais. Vocês vão ter que realizar a leitura do livro didático, né, na página 45 a 47. E aí tem uma atividade para vocês responderem na página 48 e 49. Vou deixar para vocês também uma atividade no caderno de Criatividade e Alegria. Até trouxe ele aqui. Eu pedi para vocês deixarem dentro do livro de vocês, lembram? Pois é. Tem uma atividade aqui para vocês fazer que foi da aula passada, tá bom? Eu quero que vocês façam essa atividade. Uma para você fazer com balão e outra para você fazer preencher o calendário lunar, tá bom? É essa atividade aqui que vocês vão fazer. Da página 5 até a página 11. Então, começa aqui, você vai fazer a leitura direitinho, né? E aí tem as instruções para que vocês possam encher um balão, se você tiver o balão. Se você não tiver, não tem problema. Depois a gente faz na sala, tá bom? Mas se você tiver um balão aí, porventura aí, na sua casa, você vai encher ele, vai pegar a página posterior, né? Você vai fazer os recortes bonitinhos aqui e você vai colar no balão para deixar ele bem bonitinho, tá bom? Esse aqui foi da nossa aula anterior. E a próxima você vai recortar, né, no lugar indicado. Não pode cortar tudo, tá? Porque tem uma parte aqui que você vai ter que dobrar. E aí você vai montar aqui do outro lado, né, o seu calendário. Porém, vamos ficar atento. Esse calendário aqui, ele é de agosto de 2019. Então, você pega um calendário aí do ano passado e dá uma verificada direitinho para que você possa colocar todas essas pecinhas que você vai recortar aqui para colocar no lugar certinho, tá bom? Bem, essa é a nossa aula. A próxima aula, gente, nós iremos fazer a correção das atividades das páginas anteriores, tá bom? Então, espero que vocês tenham gostado e até a próxima aula, gente. Tchau, tchau!